Dando continuidade, no vídeo de hoje nós vamos humanizar o nosso projeto. Nesse caso vamos inserir árvores, vamos inserir objetos, vamos inserir um carro. Na nossa referência temos um carro na parte frontal. E como disse, também vamos colocar se calhar uma personagem ou duas, ou talvez vamos colocar um animal aqui na nossa cena, só para começarmos já a ter noção de como manipular os objetos aqui na nossa cena. Então vamos em criar e começar a inserir alguns objetos. A primeira coisa que eu vou colocar aqui é um carro. Para vermos os carros, se nós importarmos um carro, basta vermos aqui em importações e ver aqui nos nossos objetos que já importamos se podemos encontrar um carro. Mas para o nosso ficheiro não ficar muito pesado, eu vou colocar um carro aqui mesmo do Lumion. E para isso eu preciso vir aqui nessa aba de transporte. Dando um clique aqui na aba de transporte, vai nos abrir uma biblioteca de carros. E aqui nós podemos escolher o carro que nós vamos usar na nossa cena. Eu vou vir aqui em carros esportivos. Tem aqui também esse UVS. Não sei exatamente o que significa essa sigla. Mas nós vamos vir aqui em carros esportivos. Vamos pegar... podemos pegar esse. Colocamos aqui na nossa cena. Deixamos ele ligeiramente assim. E depois podemos inserir também algumas personagens. Vemos aqui em pessoas e animais. Damos um clique. Aqui nas personagens masculinas tem uma personagem que eu gosto muito, que é esse. Eu vou colocar aqui. Ele aparece como se estivesse a conversar com alguém. Geralmente quando tu estás a fazer um projeto de renderização, eu aconselho sempre que uses o mínimo de personagens possíveis, porque normalmente as personagens deixam o nosso projeto muito abonecado, porque personagens muito boas são poucas aqui no Lumion. Então eu vou pegar também essa personagem só para contarmos a história aqui no nosso projeto. É importante que o nosso projeto tenha um storytelling, que é para as pessoas perceberem exatamente o que está acontecendo na nossa cena, ok? Então nós estamos a inserir aqui, inserimos o carro, inserimos as personagens, as duas estão aqui como se estivessem a conversar. Eu vou colocar também aqui um gato ou um cão aqui na nossa cena. Ele pode estar aqui a olhar assim na parte de frente. Exatamente. E, bom, em termos de personagens, acho que é suficiente, que é para não abarrotarmos aqui também o nosso projeto com personagens. Vou abrir aqui a nossa imagem de referência para vermos como é que as coisas estão aqui na nossa cena. Bom, aqui nós temos algumas árvores, temos uma palmeira aqui, algumas árvores de fundo. Temos também esse posto aqui. Não sei se eu tenho esse posto na minha biblioteca. Se eu tiver, vou colocar. Se não tiver, pode ficar assim. E vocês são livres de colocar aí nos vossos projetos, ok? Bom, vamos voltar aqui no nosso projeto. Vamos colocar então as plantas. Temos algumas plantas aqui, aqui. Então vamos colocar as plantas. Para isso nós vamos na biblioteca de natureza, damos um clique, vemos aqui em colocar e temos umas plantas pequenas aqui. Mas aqui na parte de trás temos árvores. Para inserirmos essas árvores basta virmos aqui, temos algumas árvores aqui. Basta dar um clique e ir para a cena. Automaticamente as nossas plantas vão aparecer na nossa cena, ok? Então podemos inserir algumas plantas, podemos inserir algumas árvores. As árvores maiores sempre é aconselhável colocar assim no fundo para não interferir muito no nosso projeto. Tem algumas árvores aqui, podemos colocar essas árvores, não precisam ser necessariamente exatamente as que estão lá na nossa referência. À medida que nós vamos colocando, vamos vendo como é que está a ficar na nossa fotografia. Já vimos que essa está muito exagerada, então vamos aqui na parte de trás, vamos diminuir ela. Não que esteja exagerada, mas nós colocamos na parte de cima da nossa casa, então vamos baixar ele
Vamos inserindo outras árvores. E ver sempre na nossa fotografia como é que está a ficar. Eu acho que já está minimamente interessante. Em termos de árvores, acho que estamos bem. Agora, o que vamos fazer é colocar algumas plantas aqui na parte de frente. Aqui na nossa biblioteca, para encontrarmos as plantas pequenas, vamos aqui em plantas, damos um clique e vemos aqui nesses números, nas páginas, e vemos quais são as plantas que se adequam melhor. Eu vou pegar essa palmeira, colocar aqui. Eu vou pegar essa planta, colocar aqui. Essa, colocar aqui. Podemos vir aqui em flores, inserir algumas flores só para dar um pouquinho de coloração aqui no nosso jardim. Pegamos esse, colocamos. E reparem que a inserção desses elementos todos é muito simples. Essa é a vantagem do Lumion. Temos um leque muito grande de materiais e de plantas e tudo mais, e a inserção é muito simples. Nós vamos colocar também algumas plantas aqui no centro. Vemos aqui também, vemos novamente em plantas e procuramos algumas plantas que se adequam ao nosso projeto. Vamos inserir essa, vamos inserir também essa. Tem uma forma muito mais simplificada de colocar plantas em linhas, em massa, mas isso vamos fazer numa outra oportunidade ou em outro projeto. Mas basicamente em todos os projetos nós podemos fazer isso. Essa parte aqui que eu estou a meter essas plantas, vocês estão a ver que parece que tem um pedregulho, mas como nós vamos ver de um ângulo em que não vai se perceber muito bem que são pedras, então não faz muita diferença. Tem algo também que eu gosto muito de fazer quando é um projeto assim, um exercício ou um projeto mais artístico. Insiro sempre pedras, que é para dar mais aquele ar de realismo no nosso projeto. Ok? Essas pedras pequenas às vezes fazem toda a diferença no nosso projeto, que dá um ar de mais realidade. Sempre que colocas algum objeto na cena, bom sempre verificar para vermos como é que está a ficar. Eu acho que já está a ficar interessante. Vamos colocar mais algumas plantas aqui. Eu vi aqui na nossa referência tem uma palmeira aqui, tem mais algumas plantas aqui. Então é isso que nós vamos colocar. Vou continuando aqui nas árvores. Vamos pegar aqui uma palmeira, pode ser essa. Inserimos aqui. E ainda tem outras plantas que vamos colocar. Bom, eu acho que em termos de planta já temos o suficiente. Deixa eu ver mais uma vez como é que está a ficar aqui no nosso enquadramento. Bom, acredito que já temos plantas o suficiente. Só achei que essa palmeira aqui tapou muito a nossa janela.
Eu vou diminuir um pouquinho. E talvez mudar um pouquinho o enquadramento, ok? Deixa eu colocar ele mais para aqui. E vamos ver como é que ele vai ficar agora. Bom, tá um pouquinho melhor. Eu acho que já está bem mais enquadrado em função à nossa planta. A nossa referência. Bom, acho que está bem assim. E eu vou colocar uma cortina aqui. O que acontece? Nós quando temos vidro, às vezes ele fica muito estranho quando não temos nada na parte interna do nosso projeto. Então o que eu vou fazer é colocar uma cortina aqui na parte de trás do nosso vidro. E depois aumentar um pouquinho o reflexo, ok? Eu já tinha essa cortina na biblioteca. Vocês podem usar. Você pode usar a biblioteca que tu tiveres aí. E colocas no teu projeto e aplicas essa técnica que eu vou ensinar aqui agora. Coloquei aqui a cortina, deixa só ampliar um pouquinho essa cortina aqui para conseguir fazer um enquadramento do jeito que nós precisamos. Bom, já temos a nossa cortina aplicada e eu vou ver aqui como é que ficou. O vidro está muito transparente, então eu vou colocar uma coloração um pouquinho mais negra no nosso vidro e aumentar um pouquinho a refletibilidade. E vamos ver mais uma vez como é que ficou. Bom, eu acho que o nosso projeto está praticamente a 60%, 70%. O que falta aqui é nós afinarmos as nossas configurações de iluminação e editar os materiais de forma muito mais detalhada e assim sai o nosso render final. Eu vou fazer mais um render só para fazermos a comparação das imagens que já fizemos até agora. Então basta vir aqui em renderizar foto. Eu vou renderizar aqui no formato de impressão e compararmos com as imagens que já temos. Exercício, essa aqui é a imagem 3. Enquanto está a renderizar, já consigo perceber que talvez essas nossas plantas que colocamos atrás está a deixar o nosso projeto muito pesado. Talvez o cão também aqui não ficou muito bem enquadrado. E tantas outras questões que nós podemos avaliar. Em termos de composição, acredito que estamos bem. As plantas estão bem enquadradas, minimamente. As nossas sombras estão a projetar muito bem. Mas na próxima aula nós vamos analisar muito melhor essas questões e afinar os materiais e também melhorar a configuração da iluminação para fazermos o nosso render final. Então, vejo-te na próxima aula e falou!